Capítulo 9. Tristeza. O caminho para a alma. O sétimo milagre da vida. A tristeza nunca é convidada pelas pessoas, mas é um dos instrumentos mais eficientes da natureza para condicionar os seres humanos a se tornarem humildes e cooperativos nos relacionamentos. Quando uma pessoa que conheceu grande tristeza fica tentada a criticar ou condenar aqueles com quem pode não concordar ou aqueles que podem tê-la ofendido, muitas vezes reverte a regra geral em tais circunstâncias e, em vez de condenar, diz: Deus tenha piedade de todos nós. Quando encontramos esse tipo de pessoa, intuitivamente reconhecemos que estamos na presença da realeza. A tristeza é o remédio para a alma, sem o qual esta nunca seria reconhecida por muitos. Sem a influência fermentadora da tristeza, o homem ainda estaria no mesmo grupo dos animais, no plano inferior de inteligência. A tristeza rompe as barreiras que situam-se entre o homem físico e suas potencialidades espirituais. A tristeza quebra velhos hábitos e os substitui por novos e melhores hábitos, fato que sugere que a tristeza é um instrumento da natureza com o qual ela evita que o homem fique escravizado pela complacência e autossatisfação. Devido à minha primeira e única grande tristeza, descobri o caminho para minha alma, o que me deu uma liberdade que nunca teria conhecido sem essa experiência, e pavimentei o caminho para escrever este livro. A tristeza está intimamente relacionada à emoção do amor, a maior de todas as emoções, e, em momentos de desastre, a tristeza reúne as pessoas em espírito de amizade e influencia o homem a reconhecer as bênçãos de tornar-se guardião de seu irmão. A tristeza abranda a pobreza e embeleza as riquezas. As riquezas reveladas apenas pela tristeza são tão grandes e tão variadas que é impossível fazer o inventário delas. A capacidade para a tristeza em si é evidência de profundas qualidades espirituais. Patifes jamais conhecem a emoção da tristeza, pois, se conhecessem a tristeza, não seriam patifes. A tristeza força o homem a fazer um inventário introspectivo de si mesmo, e com isso pode descobrir a cura para todos os seus males e decepções. A tristeza apresenta os benefícios da meditação e do silêncio, durante os quais forças invisíveis podem trazer auxílio e conforto suficientes para as necessidades de determinado momento ou experiência. Quando um homem cai em si e descobre os estupendos poderes a seu dispor, a revelação geralmente deve ser uma pessoa amada, fracasso nos negócios ou alguma aflição física fora de seu controle. Existem certos aprimoramentos do corpo e da mente que a natureza parece propiciar apenas pelo instrumento da tristeza, tais como a eliminação de egoísmo, arrogância, vaidade e soberba. A tristeza, como fracasso, pode ser uma bênção ou uma maldição, de acordo com a reação. Se aceita como uma força disciplinadora necessária, sem ressentimento, pode se tornar uma grande bênção. Se causa ressentimento e a pessoa não vê benefícios crescendo dela, pode então tornar-se uma maldição. A escolha está inteiramente na mente do indivíduo. Às vezes a tristeza torna-se autocomiseração e como tal serve apenas para enfraquecer aquele que adota. A tristeza é benéfica apenas quando experimentada como um sentimento de simpatia pelos outros ou quando aceita como um meio de disciplina bem-vindo. Nunca se fica em contato mais próximo com a inteligência infinita do que em momentos de profunda tristeza. É nos momentos de tristeza que a oração é mais eficiente, e com frequência a oração traz resultados positivos instantaneamente. A tristeza de Abraham Lincoln pela perda da única mulher que amou de verdade, Anne Rutledge, revelou ao mundo sua grande alma e deu à América seu maior líder na época de sua maior necessidade. A frustração provocada por amor não correspondido muitas vezes leva ao momento de virada na vida em que a tristeza faz sua aparição e atua como guia para grandes realizações ou empecilho que pode levar à destruição total, de acordo com a atitude que o indivíduo adota em relação a ela. Aqui, mais uma vez, a escolha é inteiramente do indivíduo. Nem mesmo o Criador revogará o privilégio do homem de controlar a própria mente e direcioná-la para quaisquer finalidades escolhidas, e nenhum outro poder pode cancelar esse privilégio.
exceto com o consentimento da própria pessoa. A tristeza pode tornar-se um poder tremendo para o bem quando transmutada em algum tipo de ação construtiva ou reforma pessoal. A tristeza é conhecida por curar a pessoa da doença do alcoolismo após todo o resto ter falhado, e é reconhecida como uma cura para quase todos os pecados do homem. Alguém disse: quando a tristeza fracassa, o diabo toma conta. Em momentos de tristeza, as pessoas lançam fora todos os artifícios da pretensão e se revelam como são, pois a tristeza é a hora da franca confissão tanto do humilde quanto do orgulhoso. Sem a emoção da tristeza, o homem seria um animal tão feroz quanto o tigre mais selvagem e infinitamente mais perigoso devido à sua inteligência superior. Ao erguer o homem ao plano de inteligência mais elevado, o Criador sabiamente refinou essa inteligência com a capacidade para a tristeza, a fim de garantir ao indivíduo moderação no uso de sua superioridade. Sádicos e mestres do crime em geral são indivíduos de grande inteligência que carecem de capacidade para a tristeza. Um homem sem capacidade para a tristeza é a coisa mais próxima do diabo encarnado. Caso um dia sinta que suas tristezas são maiores do que possa suportar, lembre-se de que está na encruzilhada da vida, com 4 direções a escolher, uma das quais pode levar à paz mental que você jamais encontraria em nenhuma outra direção ou por outros meios. Lembre-se também de que a pessoa que nunca sentiu a mão da tristeza nunca viveu realmente, pois a tristeza é a chave mestra para o portal da própria alma, a porta de acesso à inteligência infinita. A tristeza é um paliativo, uma espécie de válvula de segurança que protege aqueles que se recusam a prestar atenção na orientação da faculdade da razão. A tristeza é um tônico para as grandes almas, uma clava para os fracos e indisciplinados. Graduei-me na faculdade da tristeza aos 50 anos de idade. Desde o nascimento até chegar aos 50 anos, deparei com praticamente todo tipo de tristeza que se possa experimentar e de algum modo triunfei sobre todas elas. Todos os meus rios de tristeza haviam sido atravessados, exceto um, que se revelou o último e maior de todos. Foi um novo tipo de tristeza, contra o qual eu não havia construído uma muralha de imunidade. Envolveu a mais profunda e todavia mais perigosa das emoções, a emoção do amor. Perambulei para dentro do jardim do amor por um caminho que se revelou um labirinto onde tive dificuldade em fazer a trilha de volta. Tinha visto centenas de meus alunos cometerem o mesmo erro e eu sempre senti um leve desprezo por causa de tal fraqueza. E aí a situação inverteu-se. Finalmente conheci a tristeza do amor não correspondido e soube também que tinha que encontrar um jeito de transmutar a experiência em algum tipo de ação construtiva. Com essa experiência, assim como com todas as experiências desagradáveis anteriores, comecei a transmutação estabelecendo para mim mesmo uma tarefa de trabalho que não deixou tempo para a lamentação. Por algum estranho gesto da mão do destino, fui guiado para a cidadezinha de Clinton, no Carolina do Sul, onde me instalei para superar a tristeza e reescrever a ciência do sucesso. Tarefa que exigiu mais de um ano. No apartamento onde eu morava sozinho havia um quadro a óleo de uma linda floresta por onde corria um largo rio que desaparecia de vista numa curva acentuada que alterava o seu curso. Noite após noite eu sentava diante da pintura, vigiando e esperando o navio da esperança vir navegando pela curva. O navio não vinha, e os dias transformavam-se em semanas, as semanas em meses em que me via sós comigo. Sempre dei jeito de escapar de cada circunstância desagradável de minha vida, mas dessa vez eu parecia inseparavelmente aprisionado dentro de mim, e o tédio parecia maior do que eu pudesse suportar. Com essa experiência eu estava destinado a aprender uma das maiores lições de minha carreira. O homem não é completo sem a companhia da mulher escolhida. Eu nunca poderia aprender essa lição de outra forma. Certa noite, depois de viver sozinho por um ano, estava me vestindo para um compromisso para jantar e houve uma queda de luz no meu apartamento. Por acaso olhei o quadro na parede e, por algum estranho fenômeno, devido à luz tênue que incidia sobre a pintura, vi a perfeita imagem de um navio chegando através da curva. Finalmente meu navio da esperança, exclamei. Ao sentar à mesa de meu anfitrião do jantar naquela noite, fiz outra descoberta que mostrou claramente por que eu fora guiado para a cidadezinha de Clinton pela mão do destino. Ali,
Diante de mim, estava sentada minha futura esposa, aquela que eu estivera procurando aqui e ali, sem saber que vivia quase ao meu lado. Assim, a partir de minha maior tristeza, a lei eterna da compensação produziu a maior de todas as minhas riquezas, uma esposa perfeitamente adequada em todos os aspectos para caminhar de braços dados comigo pelo ocaso da vida. Enquanto trabalhávamos juntos para dar os retoques finais em uma carreira onde a dor foi transmutada em uma filosofia destinada a beneficiar milhões de pessoas. Mas a compensação jamais teria vindo. A ciência do sucesso jamais teria sido organizada caso eu não tivesse aprendido a arte abençoada de transmutar circunstâncias desagradáveis em ação construtiva. Lembre-se da palavra transmutar quando sentar na cadeira do dentista de novo e mantenha sua mente tão ativamente ocupada em pensar algo construtivo que não sobre tempo para sentir dor física. E, quando a tristeza bater-se sobre você, siga o mesmo plano, voltando os pensamentos para a realização de algum objetivo ainda não atingido. Mantenha-se tão ocupado pensando em meios de atingir o objetivo que não sobre tempo para autocomiseração. Faça isso e você descobrirá um bem valioso escondido que não sabia possuir. Um bem que vale mais do que o resgate de um rei. Você descobrirá que é senhor de si. Sei alguma coisa dos efeitos da tristeza porque nasci em meio a oceanos dela. A casa onde nasci era uma cabana de madeira de um cômodo, situada nas montanhas do sudoeste da Virgínia, e o total de bens daquela casa à época de meu nascimento consistia em um cavalo, uma vaca, uma cama e um fogão onde minha mãe assava pão de milho. Teoricamente, eu não tinha nem sombra de chance de um dia me tornar um homem livre e menos chance ainda de me tornar útil aos homens de todo o mundo. Meus pais eram pobres e analfabetos. Nossos vizinhos eram pobres e também analfabetos. O único bem de valor que herdei foi nascer com uma mente sã e um corpo físico saudável. Dessa breve descrição de meu passado você pode indagar por que fui escolhido para dar ao mundo a primeira filosofia prática do sucesso pessoal. Com frequência indago a mim mesmo. Mas o filósofo nos diz que Deus move-se de maneira misteriosa para operar suas maravilhas. Das tristezas de minha infância veio um desejo apaixonado de aliviar as tristezas dos outros. Um desejo tão forte e duradouro que me conduziu por mais de 20 anos de pesquisa sem lucro sobre as causas do sucesso e do fracasso. Talvez as tristezas de minha juventude tenham sido enviadas com o objetivo de que eu pudesse ser inspirado a prestar um serviço útil ao mundo. Quando digo sem lucro, isso significa sem lucro monetário enquanto a pesquisa estava em andamento. É claro, quanto à compensação última que a pesquisa rendeu, digo sinceramente que duvido que outro autor já tenha recebido tamanha ajuda ou oportunidade tão favorável de executar qualquer tipo de trabalho literário quanto eu durante esses 20 anos enquanto organizava a ciência do sucesso. Por fim, esses anos sem lucro ajudaram a projetar minha influência permanente sobre incontáveis vidas e pessoalmente renderam-me uma vultosa cota das 12 grandes riquezas que representam tudo que existe de sucesso pessoal no plano terreno. Se eu pudesse voltar atrás e viver minha vida de novo, evitaria as tristezas de minha juventude. Não, definitivamente não. Pois foram aquelas experiências que temperaram meu corpo e mente e refinaram minha alma para uma tarefa de vida que resultou em benefício para outros que estão se esforçando para encontrar seu caminho na floresta negra da selva da vida. Aprenda o pleno significado do que estou tentando transmitir aqui e você entenderá porque afirmo que este livro poderia ser algo muitíssimamente maior do que meras sugestões sobre como dominar o medo de tratamento dentário ou cirurgias. Se fiz meu trabalho como esperava ao escrever este livro, ele apresentará ao leitor uma nova fonte de poder com que todas as circunstâncias desagradáveis podem ser transformadas em serviço útil. Uma fonte de poder que opera por meio daquele outro eu que não se vê ao se olhar no espelho. Uma vez que aprenda a avaliar a tristeza adequadamente, você reconhecerá seus benefícios onde quer que apareçam e entenderá que ela é um dos instrumentos mais essenciais da natureza para separar o homem de seu passado animalesco. Os animais em todos os planos de desenvolvimento abaixo do homem nunca sentem a emoção beneficente da tristeza, com exceção do cachorro cuja longa parceria com o dono torna o cão algo muito assemelhado, mas ligeiramente inferior,
ao ser humano. Se você possui grande capacidade para a tristeza, também possui uma grande capacidade e potencial para o gênio, desde que se relacione com a tristeza como uma fonte bem-vinda de disciplina e não como um meio de autocomiseração. Ao continuarmos nossa viagem pelo Vale dos Grandes Milagres, você observará que cada um deles é definitivamente embelezado com potencialidades espirituais de grande benefício àqueles que as interpretam corretamente. E observará também que a paz mental está disponível apenas àqueles que interpretam e se relacionam adequadamente com as leis da natureza. Se você deixar passar esse ponto, terá perdido o maior objetivo que incitou a redação deste livro. A tristeza é o grande denominador universal que serve para recompor a situação de uma comunidade ou família quando sobreveio o infortúnio. Sei de casos onde a tristeza reuniu maridos e esposas estremecidos que não teriam cedido a nenhuma outra influência e via a tristeza liquidar contendas insuperáveis que persistiram por gerações. A emoção da tristeza, como a emoção do amor, refina as almas daqueles que a experimentam e dá coragem e fé para enfrentarem as provações e atribulações da luta em um mundo de confusão e caos, contanto que a tristeza seja sempre aceita como um benefício e não como uma maldição. O ressentimento pela tristeza desenvolve úlceras no estômago, pressão alta e hostilidade geral por parte dos outros. Cada tristeza traz consigo a semente de uma alegria equivalente. Procure a semente, germine-a e colha o benefício da alegria. Quando conseguir fazer isso, você não mais se permitirá ser incomodado por coisa tão trivial quanto um tratamento dentário ou uma cirurgia, mesmo que sejam operações de grande porte. Em vez de se consolar quando deparar com a tristeza, olhe em volta até encontrar alguém com uma tristeza maior que a sua e ajude-o a dominá-la. E eis que sua própria tristeza terá sido transmutada em remédio para o corpo e a alma, o tipo de remédio com que você pode curar muitos outros tipos de experiências desagradáveis.